Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando, como sempre, você sabe, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre baseado no nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração, claro, muita luz e paz para a sua vida. Em 2011, meus amigos, o mundo assistia atônito um tsunami, destruidor no norte do Japão. Não sei se vocês vão se lembrar disso, que a gente tem uma memória curta, né? Mas 2011 era só o que se passava nos televisores, né? O oceano japonês, após um terremoto de magnitude de 9,2 graus na escala Richter, ou seja, um terremoto gigantesco, criou um tsunami, de um prédio do tamanho do prédio de 12 andares, imagina o tamanho da onda, que varreu a cidade de Shinomachi. E quase 20 mil pessoas desencarnaram, naquele processo todo. Até hoje tem quase 3 mil pessoas desaparecidas. E esse fenômeno todo acabou levando a cidade de Shinomachi a produzir inúmeros casos de pessoas, que estavam vendo seus familiares ou amigos ou outras pessoas que não conheciam desencarnadas. Os mortos começaram a aparecer em Shinomachi para muitas pessoas. Vamos lembrar que na tradição japonesa existe um culto aos antepassados, um respeito aos antepassados, mas que cada região é autônoma e cada um tem as suas crenças. E, obviamente, lá, a vida após a morte não é tão, digamos, cultivado, cultuado o diálogo com os mortos de maneira direta, como muitas vezes a gente tem aqui no Ocidente, cada um a sua forma, a sua maneira. Então, esses fenômenos começaram a produzir muita curiosidade em algumas pessoas e algumas pessoas mesmo, escritores. Tem um escritor, o Richard Perry, ele escreveu um livro chamado Ghosts, Tsunami, Death and Life in Japan, Disaster Zone. Não tem em português, mas ele relatou, era um escritor britânico que morava há mais de 15 anos lá no Japão e começou ele próprio a registrar casos incríveis de manifestações mediúnicas, assim, completamente impensadas, exatamente para um povo que é extremamente tradicional, mostrando como que realmente a vida ela é presente nos dois planos. E o mais incrível dessa história toda, como sempre acontece em tragédias, são os heróis anônimos que começam a acolher as pessoas. O Taio Kaneta, que é um reverendo, e ele é um abade do mosteiro zen budista que existe na cidade de Shinomachi, ele começou, na falta até de outras referências espirituais, a acolher os sobreviventes, a conversar com esses sobreviventes que precisavam desabafar sobre as suas dores. Então os sobreviventes iam até o Sr. Taio e começavam a falar com ele. E ele tem um conhecimento budista, Ele não tem esse conhecimento espírita, é diferente. Ele mesmo fala que alguns monges budistas até o criticaram pela forma como ele lidava, porque ele estava conversando com pessoas, mas ele dizia que com certeza ele preferia 1000 vezes se abrir para a vida, auxiliando a aliviar as dores de quem sofre, do que simplesmente se omitir. Então toda essa história, só para vocês terem ideia como ela é incrível, ela está relatada e eu sugiro que vocês assistam na série do Netflix que foi lançado agora, em 2021. Tem uma série chamada Unsolved Mysteries, que é a segunda temporada. Esse é o episódio 4, falando sobre esses sobreviventes e falando sobre esses espíritos e a sua manifestação. Gente, é incrível, é emocionante, assistam esse documentário. Na internet vocês vão achar outras referências a tudo o que eu estou falando aqui. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Para te mostrar que literalmente a morte não existe como a gente imagina. Veja, mesmo numa cultura completamente diferente da ocidental, como é a cultura japonesa, que tem outros valores, outras crenças, as leis divinas operam, obviamente, do mesmo jeito. Os mortos voltam para falar, em desastres coletivos as pessoas ficam confusas na Terra, mas também no mundo espiritual. E, de novo, nós temos pessoas generosas que vão além das suas religiões tradicionais, preocupadas com amor, muito mais com amor do que com rótulo, que abraçam para poder aliviar a dor dos outros. Olha que coisa mais linda, gente. Então, assim, quando eu vi o documentário, fiquei muito emocionado, depois fui pesquisar mais na internet, me emocionei mais ainda com a grandeza de Deus, nos acolhendo a todos. E é impressionante, o monge budista, ele fez sessões mediúnicas, apareceram médiuns que não estavam no desastre de Shinomachi, ou seja, não passaram pelo processo do tsunami. No caso do documentário, eu vi o caso de uma médium, ela começou a dar passividade para diversos espíritos, inclusive de uma criancinha,
né, que soltou a mão do irmãozinho, muito triste, né? E que acabou sendo acolhido espiritualmente em sessões mediúnicas improvisadas no tatame do mosteiro zen budista, que era onde essa senhora, sem saber o que estava acontecendo consigo, né, foi buscar ajuda achando que estava com problema mental. E na realidade o próprio monge, né, o senhor Taio Caneta, teve a sensibilidade de entender que não, que se tratava realmente de uma comunicação espiritual e que aquelas almas, né, precisavam de direcionamento e os encarnados também. E além de tudo, ele ainda realiza um café com bolo. Olha que coisa mais linda, em que as pessoas se reúnem, os sobreviventes, para desabafarem sobre as suas dores, compartilharem as suas angústias, porque quando a gente compartilha a nossa dor em família, a gente cresce mais. E aí eu lembrei do nosso Evangelho no Lar, ao vivo, no meio da pandemia, todo mundo compartilhando, conversando e se sentindo mais forte, né? Apesar de todo o receio que muita gente sentiu e ainda sente. Então, meus amigos, essa é a vida. Deus atua em todas as direções, em todos os credos, utilizando a linguagem que cada um entende. O Senhor da vida é Senhor não de uma religião ou de um povo, mas de todos nós. E eu acho que já está na hora, você não acha não? Da gente entender isso, se conectar com essa realidade incrível e transcender todos os nossos preconceitos ou diferenças. Assista o documentário, quem puder, vocês vão amar, tá lá no Netflix, vocês vão adorar. E eu tenho certeza que vai tocar muito o seu coração. Tá bom? Beijo enorme, tô te esperando para a virada do jogo da sua vida. Semana que vem, nossa mega imersão, nossa maratona tá começando segunda-feira, 8h30. Você sabe, imersão, olha, é um outro nível, hein? Cada dia a gente vai deixar 24 horas no ar apenas, depois a gente tira do ar. Então se organize para assistir, você não vai querer perder nada, se inscreva para que você receba todo o nosso conteúdo e ajuda a gente a divulgar para as pessoas que você conhece. Gente, é sério, participar dessas maratonas tem mudado a vida de muita gente. E eu tenho certeza absoluta, ainda mais que é a primeira do ano, que tem tudo para poder impactar positivamente a sua própria vida. Então se organiza, são só 4 dias. Se você gosta das pílulas, gosta do Evangelho, imagina só o conteúdo que vai ser entregue, né, nessa nossa imersão. Só 4 dias. Começa segunda, aqui no canal do YouTube da transmissão e no nosso Instagram, às 8h30 da noite. Beijo grande, muita luz e paz e parabéns ao seu Taio Caneta e a tantas pessoas incríveis lá em Shinomachi, ajudando tantas almas doloridas e ainda se recuperando desse desastre a despertarem, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Até breve, meus amigos. Até muito, gente. Compartilhe essa história com as suas redes, acho que muita gente vai gostar de saber disso. Até muito breve.